Você já sentiu aquele vazio no peito que insiste em voltar, mesmo quando tudo parece estar bem ao seu redor? Olá você, tudo bem? Antes de começarmos, deixe aquele seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Isso também, claro, ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão precisando ouvir o que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre... Talvez você já tenha chamado isso de carência, mas será que é apenas isso? Ou você está preso em um ciclo de carência emocional que não te deixa seguir em frente? Essa é a reflexão que vai guiar nossa conversa de hoje e eu prometo que, se você ficar comigo até o final, vai descobrir uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga os seus relacionamentos e até a si mesmo. Esse tema é mais comum do que parece, mas poucas pessoas têm coragem de falar sobre ele. A verdade é que, no fundo, todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas muitos não percebem o quanto esse vazio pode se transformar em uma prisão invisível. A carência emocional é algo que todos nós sentimos em algum momento. É aquele desejo profundo de ser amado, de ser reconhecido, de ser visto. Talvez você já tenha pesquisado aqui no YouTube como superar a carência ou como parar de se sentir vazio. Eu sei porque eu já procurei por vídeos assim, eu conheço pessoas também que já procuraram por vídeos assim. E esse vídeo é sobre entender se você está apenas carente, o que é natural, ou se você já está preso em uma prisão invisível onde a busca constante por atenção te impede de encontrar amor próprio. E acredite, existe um caminho para se libertar, mas esse caminho não começa do lado de fora, e sim do lado de dentro. E é justamente isso que eu quero te mostrar com histórias reais que podem também refletir a sua jornada, a sua própria jornada. Vamos começar, por exemplo, com Laura. Ela parecia ter amigos, parecia estar tudo em forma e tudo estar normal. Um bom emprego, viagens, uma vida que, olhando de fora, era invejável. Mas, por dentro, ela se sentia sozinha, pulava de relacionamento em relacionamento, acreditando que o próximo parceiro seria a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. Só que cada término a deixava ainda mais vazia e o curioso é que ela sempre acreditava que o problema estava nos outros. Ela não me deu atenção, ela sempre repetia que as coisas não aconteciam. Ela repetia, ele nunca me deu atenção, ele não me valorizou, ele não era a pessoa certa, sempre ele. Você já entendeu tudo, né? Mas no fundo, era o vazio dela que continuava pedindo mais e mais. Foi quando ela chorou sozinha no quarto e se perguntou, por que eu preciso tanto dos outros? Que algo mudou. Porque eu sempre digo o seguinte, quando você começa a se perguntar, a sua mente começa a trazer a resposta. Quando você pergunta, a resposta vem. Laura começou a fazer terapia, a meditar, a escrever sobre o que sentia. Descobriu que sua carência vinha de uma infância em que nunca se sentiu vista. Aos poucos, encontrou plenitude e em si mesma ela se completou. Ela aprendeu a ver que ela era suficiente. Eu percebi que não pensava ou não precisava de mais alguém para me complementar. Eu já era bastante, ela dizia. E se você observar, o que a história da Laura te faz sentir? Talvez a sua carência não seja sobre o presente, mas sobre feridas antigas. Às vezes, o vazio que você sente é só um eco do que faltou lá atrás. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você despeje amor, reconhecimento, atenção, nunca será o suficiente se o buraco interno
não for olhado com cuidado e o que você busca desesperadamente nos outros é algo que só pode nascer dentro de você. E a pergunta para si mesmo é: o que eu estou pedindo aos outros que eu mesmo não estou me dando? Será que não é hora de virar o olhar e começar a se oferecer aquilo que se espera? Bom, a outra história é a do Tiago. Ele viveu algo parecido, mas de uma forma diferente. Cresceu vendo a mãe depender do pai, que quase nunca estava presente. Aprendeu e, sem perceber, ele viu que o amor era sinônimo de esperar, de implorar, de aceitar migalhas. Aos 30 anos, repetia o mesmo padrão. Fazia de tudo para agradar os amigos e a namorada, esperando que retribuíssem. Quando isso não acontecia, ele se sentia vazio, ele se anulava para caber na vida dos outros, achando que assim teria valor, até que percebeu que estava preso num ciclo. Ele decidiu estudar sobre desenvolvimento pessoal. Aí, quando você se desenvolve, ninguém te segura. Ele leu livros, participou de grupos de apoio, aprendeu a dizer não e, principalmente, a gostar da própria companhia. O começo foi difícil, todo começo é difícil, porque dizer não parecia egoísmo, mas com o tempo ele entendeu que era cuidado. Eu percebi que estava preso na minha própria carência. O problema não eram os outros, era eu, ele dizia. E talvez esse tenha sido o grande momento, o momento da virada da vida dele, entender que a carência emocional não é um defeito, mas é um sinal de que algo dentro de você está pedindo atenção. Se você só olha para fora, esperando que alguém venha preencher o que falta, você permanece preso. Mas quando decide olhar para dentro, descobre que a chave sempre esteve nas suas mãos. É como estar em uma cela com a porta destrancada. Você só precisa ter a coragem de empurrar e sair. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que percebe que não precisa mais implorar por amor, mas sim aprender a cultivá-lo em você. Outra história também é a história da Mariana. Ela passou por isso, sempre disponível para todo mundo, sempre ouvindo, sempre cuidando, mas no fundo sentia que que ela também precisava de alguém para ouvi-la. Eu achava que se fosse útil as pessoas iam me amar, ela dizia, até que um dia desabou. O corpo começou a dar sinais, insônia, crises de ansiedade, um cansaço profundo. Foi aí que percebeu que estava vivendo mais para agradar do que para existir. Cansada de se anular, ela começou a fazer yoga, escrever um diário e, pela primeira vez, se perguntar: o que é que eu quero? O que eu preciso? Foi assim que descobriu que sua carência vinha de nunca ter aprendido a se priorizar. E hoje ela diz: eu não mendigo mais amor, eu me amo primeiro. Esse é o segredo. O que você está escolhendo? Viver refém do vazio ou aprender com ele? Laura, Tiago e Mariana, eles não negaram a carência, eles usaram o desconforto como um mapa para a autodescoberta. Porque no fim, a carência não é sobre o que falta lá fora, mas sobre o que precisa nascer dentro. É como a dor de um músculo após o treino, desconfortável, mas sinal de que algo está sendo fortalecido. Você pode olhar para a carência como um inimigo ou pode encarar como um convite para se conhecer melhor. A grande verdade é essa: você não precisa de alguém para ser inteiro. A carência emocional pode até te visitar, mas ela não precisa ser sua prisão. Você já tem dentro de si tudo o que procura. A libertação começa quando você decide parar de esperar pelos outros e começa a se escolher. Esse é um processo diário
às vezes lento, mas cada passo é uma vitória. E não se engane, não é sobre se tornar imune ao desejo de ser amado, mas sobre não depender disso para existir. E eu quero saber de você, como a carência emocional já te prendeu? E o que você está fazendo para se libertar? Conta aqui embaixo nos comentários, porque a sua história pode ser a chave que alguém precisa hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. E olha, não esquece, adicione esse vídeo à sua playlist de reflexões, porque pode ser que no futuro você volte a precisar dessas palavras. Enquanto isso, nós vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e liberdade emocional.